Preparem-se para uma viagem no tempo. Hoje a gente vai mergulhar fundo na arte sutil da influência, Nossa, explorando as estratégias de figuras históricas, Uhum. desde Luís Cortas até um certo vigarista que vendeu a Torre Eiffel, imagine só. É fascinante esse tema, sabe? É mesmo? Como ele revela padrões de comportamento humano que, tipo, transcendem o tempo. É, As táticas que a gente vai ver hoje continuam relevantes mesmo em nosso mundo moderno. totalmente. E para nos guiar nessa jornada, temos a honra de receber um verdadeiro Sherlock Holmes da história. Ah, pra você mesmo. Obrigado pelo elogio. Estou ansioso para desvendar esses segredos com você. Que ótimo. Para começar, vamos imaginar a corte de um rei absolutista, onde a aparência é tudo e um passo em falso pode significar ruína. Nossa primeira parada. O poder da aparência. Olha, a manipulação da percepção é a base da influência. Um exemplo clássico é o P.T. Barnum, o famoso showman americano. Ele construiu seu império no circo explorando escândalos fabricados para atrair público. É incrível como essa tática funciona hoje. Basta olhar para as redes sociais, né? Polêmica gera engajamento. Mas me diga, por que será que a gente se sente tão atraído por escândalos? Por não entendi a psicologia por trás disso, né? Polêmica gera conversa, mesmo que negativa. E no mundo saturado de informação, ser o centro das atenções já é meio caminho andado. Faz sentido. É como se a atenção, mesmo negativa, validasse a existência de algo. Mas, falando em manipulação da percepção, o Barnum era um aprendiz comparado a Louis Consens, o Rei Sol. Ele transformou a corte francesa num verdadeiro reality show, usando a magnificência de Versalhes como ferramenta de controle. Exatamente. Versalhes era um palco, né, onde os nobres competiam pela atenção do diretor, o Rei Sol. Luís Conclosenta era mestre em criar uma aura de poder através da pompa, da etiqueta rígida e da distribuição estratégica de favores. Então, ao invés de usar força bruta, ele cultivava uma imagem cuidadosamente construída para manter os nobres em constante estado de competição. Perfeitamente. Luiz Cotton sabia que, para manter o poder, precisava controlar a narrativa, a percepção que os outros tinham dele. E ele fez isso com maestria. Falando em manipulação, Luiz Quatrens andava sozinho, né? Tivemos também Talleyrand, ministro das Relações Exteriores de Napoleão, conhecido por sua honestidade seletiva. Esse termo me deixou curioso. O que exatamente significa? Honestidade seletiva é a arte de usar a desonestidade como cortina de fumaça. Ao ser conhecido por mentir constantemente, Talleyrand tornava impossível saber quando ele estava, realmente blufando. Seus oponentes viviam em constante dúvida, o que lhe dava uma grande vantagem estratégica. Então, ao invés de tentar esconder suas mentiras, ele as usava abertamente, criando uma aura de imprevisibilidade. Quase um paradoxo, né? Usar desonestidade para se tornar confiável. De certa forma, sim. Talleyrand dominava a arte da manipulação, usando a própria reputação a seu favor. Ele nos leva à nossa segunda parada. A arte da decepção. Enganar o oponente, fazer-o acreditar em algo que não é verdade para levá-lo a cometer erros. Isso. Me lembra a história do cavalo de Troia? Um presente aparentemente inofensivo que escondia um exército inteiro. Excelente exemplo. O cavalo de Troia é a representação perfeita da arte da decepção. Esconder as verdadeiras intenções atrás de uma fachada amigável. Usar a distração e a surpresa para pegar o inimigo desprevenido. E por falar em enganar, me veio à mente a história do vigarista que vendeu a Torre Eiffel 2 vezes. É inacreditável como alguém pode cair num golpe desses. Esse vigarista Joseph Duvain era um mestre em explorar a vaidade e a insegurança das pessoas. Sei. Ele se fazia de tolo, um bobo da corte, para, desarmar suas vítimas e fazê-las se sentirem superiores. Interessante. Ele usava ingenuidade para ganhar a confiança das pessoas, então explorava essa confiança para seus próprios fins. Exatamente. Duvain entendia que a arrogância e o desejo de se sentir superior podem cegar as pessoas, tornando-as vulneráveis a golpes. É uma lição, e tanto sobre os perigos da arrogância e da confiança excessiva. Mas vamos deixar os vigaristas de lado por um momento e explorar a arte sutil da influência, um caminho que vai além da manipulação e da decepção. Influenciar é, antes de tudo, construir relações estratégicas, tornar-se indispensável e persuadir sem usar força bruta. O mestre nessa arte foi Otto von Bismarck, o arquiteto da Alemanha unificada. Sem dúvida. Bismarck. Ele unificou a Alemanha, mas não era rei, certo? Como ele conseguiu uma influência? Bismarck era o mestre da estratégia. Ele construiu alianças, manipulou seus oponentes e se posicionou como o único capaz de realizar os sonhos do rei Wilhelm II.
Ele entendia o jogo do poder como ninguém. Ou seja, ele se tornou indispensável ao rei, usando sua inteligência e habilidade política para alcançar seus objetivos. Uma estratégia brilhante. Mas será que o rei tinha consciência de que estava sendo usado por Bismarck? Essa é uma ótima pergunta, e a resposta provavelmente é sim. Mas Bismarck era tão habilidoso que o rei via essa manipulação como uma parceria mutuamente benéfica. Ambos se beneficiaram da relação e isso é o mais importante. Fascinante. Mas Bismarck não é o único exemplo. Tivemos também Isabella d'Este, duquesa italiana do século XVI, que, em meio à turbulência política da época, conseguiu manter a independência de seu ducado. Como ela fez isso? Isabela era uma mestre da diplomacia. Ela navegava habilmente entre as diferentes facções, evitando conflitos desnecessários e construindo alianças estratégicas. Num mundo dominado por homens, ela se tornou uma potência política, usando a inteligência e a estratégia para proteger seus interesses. É realmente inspirador ver como figuras como Isabella d'Este conseguiram desafiar as normas de sua época e alcançar o poder através da inteligência e da estratégia. É verdade. Mas antes de finalizarmos essa primeira parte do nosso mergulho, gostaria de explorar um último exemplo. A história do imperador chinês que recebia conselhos através das crônicas da corte. Essa história é fantástica! Na China antiga, criticar o imperador diretamente era extremamente arriscado. Então os cortesãos desenvolveram uma forma sutil de aconselhá-lo, sabe? Eles inseriam mensagens codificadas nas crônicas da corte. Que ideia genial! E o imperador conseguia entender essas mensagens. Sim, ele era treinado desde jovem para interpretar os simbolismos e as entrelinhas das crônicas. Era uma forma de receber feedback sem que ninguém perdesse a face. Uma verdadeira arte da comunicação indireta. E com essa história fascinante, chegamos ao fim da primeira parte da nossa imersão na arte da influência. É isso aí. Mas ainda temos muito a explorar, hein? Na próxima parte, a gente vai analisar as estratégias de figuras como Michelangelo e Leonardo da Vinci, além de mergulharmos na arte de moldar a opinião pública. Aguardem! Até a próxima! Bem-vindos de volta à nossa imersão na arte da influência. Na primeira parte, a gente explorou, o poder da aparência, a arte da decepção, a sutileza da persuasão, Verdade. com exemplos que vão de Luiz Cossis a um certo vendedor da Torre Eiffel. Lembro bem. Que exemplos fascinantes. Mas agora preparem-se, porque a gente vai mergulhar ainda mais fundo, desvendando as estratégias de mestres como Michelangelo e Leonardo da Vinci. Nossa! E, claro, vamos entender como a opinião pública pode ser moldada a favor de quem domina essa arte. Olha, esses nomes, além de gênios artísticos, eram exímios estrategistas. Afinal, para alcançar o sucesso em suas áreas, eles precisaram navegar pelas águas turbulentas da corte, lidar com mecenas poderosos, construir reputações sólidas. Começando por Michelangelo, o gênio por trás da Capela Sistina, como ele se tornou um dos artistas mais influentes do Renascimento. Era só talento. O talento, sem dúvida, era essencial. Sim. Mas Michelangelo também dominava a arte da autopromoção. Ele sabia se conectar com as pessoas certas, no caso, os poderosos da Igreja Católica. Então ele não era apenas um artista recluso em seu ateliê? De forma alguma. Michelangelo era um mestre em cultivar relacionamentos estratégicos. Ele sabia se apresentar, negociar seus contratos, garantir que seus trabalhos fossem vistos e admirados pelas figuras mais influentes da época. Um verdadeiro empreendedor, além de gênio artístico. E Leonardo da Vinci. Ele também era um mestre da autopromoção. Leonardo era mais discreto que Michelangelo, mas igualmente estratégico. Sim. Sua genialidade ia além da arte, abrangendo áreas como engenharia, anatomia e invenção. Um polímata, como se dizia antigamente. Aliás, você poderia explicar para os nossos ouvintes o que significa ser um polímata? Claro! Um polímata é alguém que possui conhecimento profundo em diversas áreas do conhecimento. No caso de Leonardo, essa versatilidade era a chave para atrair a atenção de figuras como o Duque de Milão e o Rei da França. Ele se tornava indispensável aos seus mecenas, oferecendo seus talentos em diversas áreas. Ou seja, ele usava sua gama de habilidades para garantir sua posição e continuar explorando suas paixões. Uma estratégia inteligente para ter liberdade criativa, né? Exatamente. Tanto Michelangelo quanto Leonardo da Vinci nos ensinam que talento é essencial. Sim, mas saber promovê-lo, construir alianças e se tornar indispensável são habilidades igualmente importantes para construir influência duradoura. Mas a arte da influência não se limita aos círculos artísticos, Controlar a narrativa, moldar a opinião pública é um dos trunfos mais poderosos. Com certeza. E para ilustrar isso, a gente pode analisar a ascensão do imperador romano Augusto. Ele inaugurou um período de paz e prosperidade após anos de guerra civil, mas não era exatamente um pacifista. Espere, então como ele conseguiu essa façanha? Augusto era um mestre da propaganda.
Ele se apresentava como um pacificador, um restaurador da ordem, usava arte, arquitetura, religião para consolidar seu poder e construir uma imagem pública impecável que lhe permitiu governar por décadas. Impressionante. Ele construiu uma narrativa que lhe garantiu o apoio popular. Mas, como sabemos, a manipulação da opinião pública também pode ser usada para fins menos nobres. Sim, infelizmente. A propaganda em mãos erradas pode ser uma arma terrível. No século XX, regimes totalitários como o nazismo e o stalinismo usaram a mídia, a arte e a educação para disseminar ideologias de ódio e controle, manipulando a opinião pública para seus próprios fins. Um lembrete de que a influência sem ética e responsabilidade pode ter consequências devastadoras. Isso. É preciso ter cuidado para não cair nas armadilhas da manipulação. Concordo plenamente. É fundamental analisarmos não apenas as estratégias, mas também as motivações por trás delas. O poder de persuadir pode ser usado tanto para construir quanto para destruir. Falando em construir, lembrei de um ponto crucial: a importância de cultivar uma reputação sólida. Afinal, construir uma boa reputação é fundamental para quem busca ascender na hierarquia do poder, certo? Sem dúvida. A reputação é um ativo valioso e construí-la requer tempo, paciência, estratégia. Um erro comum é a ostentação excessiva, que gera inveja e ressentimento. É preciso ter cuidado para não dar bom dia a cavalo, como diz o ditado popular. É verdade. Melhor ser discreto do que chamar atenção negativa. Mas então, qual é a melhor forma de construir uma reputação sólida? Um cortesão habilidoso sabe se promover com sutileza, deixando que seus talentos e méritos falem por si. Discrição, bom gosto, a capacidade de agradar sem ser servil são qualidades essenciais. A autopromoção, quando feita com elegância, é uma arte. E para ilustrar essa arte, a gente pode voltar no tempo e conhecer Baldassare Castiglione. Isso. Autor de O Cortesão, um manual de etiqueta para os nobres do Renascimento. Era como um guia para se dar bem na corte. Certo. Exatamente. Castiglione descrevia o cortesão ideal, culto, elegante, habilidoso nas artes, na conversação, nos jogos, mas, acima de tudo, discreto e capaz de se adaptar a diferentes situações. Um verdadeiro camaleão social. Interessante. A capacidade de se misturar, de agradar sem ser bajulador, de se destacar sem ofuscar os outros. Mas será que essas lições ainda se aplicam hoje em dia? Afinal, não vivemos mais em cortes reais. O cenário mudou, mas a natureza humana continua a mesma. Construir uma reputação sólida, comunicar-se com clareza, se conectar com as pessoas certas, ainda é fundamental para o sucesso em qualquer área. Então, os cortesãos do passado nos ensinam a importância da autoconsciência, da inteligência social e da habilidade de construir relacionamentos autênticos e estratégicos. Ou seja, a influência autêntica não se baseia em truques baratos, mas numa combinação de talento, inteligência social e ética. Exatamente. A influência duradoura se constrói com base na confiança, no respeito, na capacidade de gerar valor para os outros. E com essa valiosa lição, chegamos ao fim da segunda parte da nossa imersão. É isso aí. Mas preparem-se, porque na última parte a gente vai explorar os limites da influência, os perigos do poder e como nos proteger da manipulação. Até lá. Bem-vindos de volta à nossa imersão na arte da influência. Nas partes anteriores, exploramos desde a manipulação da aparência, a sutileza da persuasão, É verdade. até a importância de cultivar uma reputação sólida e dominar a arte da autopromoção, lembra? Sim. Vimos exemplos incríveis de figuras históricas que usaram a influência para alcançar seus objetivos, moldar a história e deixar sua marca no mundo. Exatamente. Mas agora, nessa reta final, a gente vai explorar o lado obscuro da força. Os limites da influência, os perigos do poder e, mais importante, como a gente se proteger daqueles que buscam nos manipular. É como se estivéssemos aprendendo a usar a força, mas com o mestre Jedi nos alertando para o lado sombrio. Afinal, entender as estratégias de quem detém o poder não é suficiente. Não é. A gente precisa saber reconhecer os abusos, os jogos sujos e, acima de tudo, proteger nossa autonomia e liberdade de pensamento. Perfeito. É como aprender a ler as entrelinhas, sabe? Questionar as motivações por trás das ações e não se deixar levar por falsas promessas. E, para começar essa última parte, vamos falar de um tema que me fascina. A arte da sedução. Interessante. No reino do poder, a sedução não se limita ao romance, né? Ela é uma ferramenta poderosa para conquistar aliados, desarmar oponentes, influenciar decisões. Concordo. E quem melhor para nos guiar nesse tema
do que a lendária cortesã francesa Ninon de Lenclos. Ela era famosa por sua inteligência, beleza? E principalmente pela habilidade em manipular os homens mais poderosos da França. Ninon de Lenclos, a femme fatale do século XVII. O que a gente pode aprender com ela sobre a arte da sedução no jogo do poder? Ninon entendia que a sedução é um jogo de paciência, estratégia e sutileza. Ela nunca se entregava facilmente, cultivava um ar de mistério e imprevisibilidade, mantendo seus admiradores em constante estado de suspense. Ou seja, ela dominava a arte de despertar o desejo, de fazer com que os homens a desejassem ainda mais por ser inalcançável. Exatamente. Ninon sabia que o poder da sedução reside em controlar a dinâmica do jogo, em ser a caçadora e não a presa. Mas a sedução não se resume à beleza física, né? A inteligência, a sagacidade, a capacidade de conversar com desenvoltura. Sim. Eram armas igualmente poderosas no arsenal de Ninon. Então a sedução do jogo do poder envolve muito mais do que beleza física. Isso É uma combinação de inteligência, charme e habilidade de controlar a dinâmica do relacionamento. perfeito. E Ninon de Lenclos nos ensina que, para dominar essa arte, é preciso ter autoconfiança, inteligência emocional. E principalmente conhecer bem as fraquezas e desejos daqueles que se busca influenciar. Mas e quando a sedução se torna manipulação? Onde está o limite entre influenciar e explorar os outros? Essa é uma questão crucial. A arte da influência, quando usada para fins egoístas e sem ética, se transforma em manipulação. Um jogo de poder desleal e destrutivo. E como a gente pode se proteger daqueles que usam a sedução como ferramenta de manipulação? A chave está em desenvolver a autoconsciência, em conhecer nossos próprios valores e limites. A gente precisa reconhecer os sinais de manipulação, como bajulação excessiva, promessas vazias, a exploração de nossas fraquezas. Ou seja, manter os pés no chão, não se deixar levar por promessas fáceis Isso. e, principalmente, questionar as motivações daqueles que se mostram excessivamente sedutores. Exato. E lembre-se, a verdadeira influência se constrói com base na confiança, no respeito mútuo Sim, e na busca por objetivos comuns. Mas nem sempre é fácil identificar os manipuladores, né? Afinal, eles são mestres em esconder suas verdadeiras intenções. Por isso, é importante desenvolver o senso crítico, questionar as informações que a gente recebe e não ter medo de dizer, não, a gente deve ser protagonista das nossas próprias histórias e não marionetes nas mãos de manipuladores. E para finalizar nosso mergulho, gostaria de voltar a um ponto que você mencionou no início. A importância de proteger a nossa autonomia e liberdade de pensamento. Verdade. Afinal, a gente vive numa era de informação constante, onde somos bombardeados por mensagens que buscam influenciar nossas opiniões e decisões. Verdade. E por isso, mais do que nunca, é fundamental desenvolver o pensamento crítico, a capacidade de filtrar as informações que a gente recebe e de formar nossas próprias opiniões. E como a gente pode fazer isso na prática? Busque fontes de informação confiáveis, diversifique suas leituras, questione as narrativas dominantes e principalmente cultive o hábito da reflexão. Não se deixe levar pela opinião da maioria, nem acredite em tudo que lê na internet. Ou seja, não se torne um mero receptor passivo de informações. Seja um agente ativo ou questionador e crítico. Exatamente. A arte da influência é uma ferramenta poderosa, mas é preciso usá-la com sabedoria, ética e responsabilidade. E para se proteger daqueles que utilizam para fins nefastos, a melhor arma é o conhecimento, o senso crítico e a defesa da sua própria autonomia. Que mensagem poderosa. Aprender sobre a arte da influência nos torna mais conscientes do mundo ao nosso redor, das estratégias que as pessoas usam para nos persuadir, de como a gente pode se proteger da manipulação. Concordo. A influência está em toda parte, moldando nossas decisões, nossos relacionamentos e até mesmo a nossa visão de mundo. Verdade. Cabe a cada um de nós usar esse conhecimento com sabedoria e responsabilidade. E com essa importante reflexão, a gente chega ao fim da nossa imersão na arte da influência. É isso aí. Espero que essa jornada tenha sido inspiradora e que tenha despertado em vocês a vontade de usar a influência para o bem, para construir um mundo mais justo, ético e harmonioso. Afinal, como a gente viu ao longo dessa jornada, a arte da influência é uma ferramenta poderosa, capaz de construir ou destruir. A escolha está em nossas mãos. E com essa mensagem final, a gente se despede. Até a próxima!